Então. É... E aí, me fala, como é que vocês estão nesse momento de pandemia? Como é que tá os estudos? Como é que tá essa questão de ficar em casa, de ter que reestruturar tudo isso? Professor, eu posso mandar minha redação por e-mail, porque eu estou sem celular, por enquanto? Aí, Então, a gente vai estruturar isso aí. Eu acho que essa semana já vai ter até um tema novo. Se você quiser esperar um pouquinho para mandar os dois juntos. Tá com vergonha de falar, Larissa? Karen, também ligar o áudio, gente. Tô com vergonha não, precisa mostrar a cara não, só fala. É diferente, né? Porque a gente não tem um perfil de estar acostumado com a autonomia de estudar em casa só, né? A sala de aula, eu acho, claro, que a sala de aula ainda é o melhor ambiente. Eu acho que, tipo, aquele ambiente de sala de aula, quadro, precisa sentar um atrás do outro, mas, tipo, aquele contato é diferente. Pela internet, é bem difícil, assim, você tem que ter um. Não sei vocês, né? Mas os meus outros alunos dos outros cursos falam comigo que o mais difícil é ter concentração. De sentar na frente do computador ou com o celular na mão, assistir a aula, fazer pergunta, né? E prestar atenção só naquilo, certo? sim, que às vezes chega mensagem, você quer responder, é cachorro latindo, é família, aí fica Isso difícil. aí. Então, tem essa dificuldade também. É muito complicado, né? Enfim, a gente vai tentar reestruturar isso, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Na internet não tem como ser aquelas aulas que a gente tinha, né? O dia inteiro. Por exemplo, eu dava 4 tempos. Não tem como. A gente tem que diminuir isso até pela questão de foco e concentração, porque senão não dá certo, né? E o que eu dou de conselho para vocês é vocês montarem o cronograma de vocês. Isso é muito importante. Vocês mesmos têm que saber como é que vocês funcionam melhor, entendeu? Então, assistir às aulas e aí depois montar um programa de estudo fora das aulas. E tentar arranjar algum lugar da casa. Eu tenho um aluno meu que ele falou que está estudando no banheiro. Ele já mandou foto e tudo no grupo. Porque ele falou que não consegue no quarto, porque dá vontade de dormir. Aí ele falou que senta até na mesa e tal, mas aí, tipo, ele não para de comer. Aí ele falou que na sala não dá, porque toda hora alguém passa e chama. Aí um dia ele foi e falou: vocês acham que eu tô brincando? Ele mandou a foto, ele sentado no banheiro. Com o computador, com os cadernos, com tudo. Achei super interessante, né? Tá, beleza. Aí, mas, ué, cada um, né? Que ótimo que ele achou que era do banheiro. Ele falou que a mãe dele tá gostando porque ele lava o banheiro quase todo dia. Eu falei, que ótimo, né? Tá tudo direitinho, limpinho, pelo menos. Então, vamos lá. Como a gente teve, assim, pouquíssimas aulas, né, antes dessa questão dessa pandemia toda, que inclusive também vou querer fazer um debate com vocês mais para frente sobre essa questão da pandemia, tudo que está sendo afetado, né, todos os problemas que a gente está tendo. Eu acho muito interessante a gente falar. Eu não sei como é que está em Nilópolis, eu estou aqui no Rio, né, mas aqui no Rio eles não estão respeitando, os bares estão lotados, a galera tá totalmente fora de si, sabe? No domingo retrasado que eu enterrei meu pai morreu, né, com trombose, faz mais ou menos uns 10 dias, e todo mundo tá achando que foi corona mesmo, né? E, enfim, nesse período que ele tava passando mal, indo do hospital pro outro e tal, e que a gente foi, né, no caso, enterrar, ao invés de cremar, o que mais me assustou é o seguinte, o trânsito. A galera tá na rua, à torta é direito, entendeu? Então, assim, é muito complicada essa situação. A galera não tá levando a sério. Rio de Janeiro e São Paulo são os focos principais. A gente está tendo um aumento de mortes e a galera tá levando isso na brincadeira, né? Não sei se vocês têm acompanhado, não sei se vocês, né, já passaram por essa situação. Então, assim, é muito preocupante, né? E isso vai trazer vários problemas para a gente. Inclusive, acho que isso pode se tornar, sim, um tema de redação para as próximas provas.
Porque na minha opinião, né, a gente está fazendo quarentena aí desde abril. Se eu não, abril não, março. Se eu não me engano, a quarentena começou dia 17 de março, né? Obrigado, Karen, obrigado. Né? Hoje já estou um pouco melhor, estou conseguindo falar sobre, né? Tomando meu calmantezinho, devagarzinho e tal. Mas a pior parte para mim, Yasmin, tá sendo o seguinte: eu só saio daqui de casa para ir no mercado, para ir na feira, comprar as coisas rápidas e voltar. E só, e para ir ver minha família em Nova Iguaçu, né? Inclusive essa semana que eu vou lá, que eu vou ficar uns dias com eles, porque minha irmã e minha mãe também estão com corona. Então eu estava esperando passar esses dias dos sintomas para eu poder voltar para casa, para ficar um pouco com elas. E aí, tipo, eu sabia que eu perdi meu pai por causa de uma doença dessa, toda a dificuldade que a gente passa, e a galera, tipo, não tá nem aí, sabe? Galera sem máscara, tomando café na padaria, no balcão, o bar à noite lotado. Outro dia eu fui comprar, acho que cebola, um negócio assim, tipo, 6 horas da tarde, o bar lotado, gente, na rua, sem camisa, sem máscara, não sei o quê. Então, assim, a gente tá fazendo aí 2 meses já de reclusão. Pensem comigo, 2 meses de reclusão para nada melhorar. Então, eu acho que a gente tinha que fazer 2 meses de lockdown, porradão, entendeu? E aí sim a gente ia ver alguma coisa lá na frente. Mas enfim, é bem complicado. Então vamos começar? Preparei um materialzinho para vocês, para a gente começar bem do início, que a gente teve poucas aulas, né? Até essa pandemia começar e tal. Então eu vou começar do zero, né? E vou mantendo o ritmo com vocês. Então vou compartilhar com vocês. Vai aparecer a carinha de vocês aí. Então, vamos começar, né? Com. Vou botar assim, porque aí eu consigo ver se alguém está fazendo pergunta no chat, né? Que vocês têm vergonha, vocês não vão falar. Para ver o que a gente consegue. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria perguntar para vocês. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Quais são, o que vocês acham que podem ser os principais problemas que vocês têm para uma redação? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que é tão difícil fazer uma redação? Cri. Eu tenho muita dificuldade organizar as ideias e no desenvolvimento. Organizar as ideias, né? A Larissa também organizar as ideias. Isso aí. Por que a gente tem essa dificuldade? Vamos lá. Primeiro ponto é que a gente não tem uma base educacional que ensina a gente a fazer um texto dissertativo argumentativo, né? Eu costumo até brincar que a gente não é ensinado a argumentar, né? Vou dar um exemplo e vocês... Deixa eu botar aqui minha cara para aparecer, que eu acho que vocês, de repente, ficam mais à vontade quando eu apareço. Vocês vão ver minha cara aí, que hoje está um pouco melhor. Então, vamos lá. Então, assim, eu costumo brincar sempre com os alunos que a argumentação nunca é ensinada pra gente. A gente sempre é ensinada a não argumentar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como isso acontece. Desde que a gente é pequeno, a gente quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, e aí os nossos pais falam que não, e aí a gente fala assim, por que não? Aí eles, por que não? Porque eu que mando, não é isso? Porque eu que sou o pai, eu que sou a mãe. Não é assim que funciona? Né? E aí você é ensinada o quê? A Camila, propostas de intervenção e citações. Karen, desenvolver. Beleza. Então vamos lá. Então, assim, a gente tem essa dificuldade desde novo. A gente não é ensinado a argumentar, né? A gente não é ensinado a saber o porquê das coisas. Porque quando a gente pergunta porquê, a resposta é simples. Porque eu que mando, porque eu que sei, né? E isso dificulta muito, né? Então, assim, isso faz com que a gente chegue na escola, às vezes, com certeza vocês já passaram por isso, perguntam alguma coisa para o professor, e o professor, porque é assim. Porque é assim que é a matéria, porque é desse jeito que funciona. Então, funciona muito desse jeito, né? Aí a gente tem essa dificuldade, né?
Então, a gente tem dificuldade de organizar as ideias, a gente tem dificuldade de desenvolver a argumentação, ou seja, desenvolver a nossa ideia, defender a nossa ideia, né? Isso também é um problema. A gente tem essa dificuldade. Logo, se a gente tem dificuldade de explicar o que a gente pensa, né? Argumentar, ou seja, questionar aquilo, falar sobre aquilo que já é desenvolver. E mostrar como que a gente pode melhorar aquilo, na hora de escrever um texto vai ser pior ainda. Principalmente partindo do princípio de que quando a gente está na escola, a gente não é ensinado a fazer isso. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, né? Como é que a gente aprende redação na escola? Geralmente, de primeira a quarta série, a gente faz assim, fale das suas férias, né? Aí você escreve, eu viajei, ponto, foi legal, ponto, vomitei no carro, ponto, meu pai brigou comigo, ponto. A professora vai lá, ai, adorei, parabéns, 10, né? Aí de quinta, oitava série, sei lá, você faz uma redação, um textinho falando sobre a importância do meio ambiente. E aí você escreve qualquer coisa, a Amazônia é o pulmão do mundo, a professora 10, né? E aí chega no segundo grau, de repente, muitas vezes o professor, a professora pede assim, o que você pretende fazer da sua vida profissional? Você escreve alguma meia dúzia de palavras, eu quero trabalhar para ter dinheiro, comprar uma casa, um carro e ajudar minha família. 10, passou. E aí você chega num concurso público, né? Tanto vestibular como outros concursos, você tem que escrever um texto dissertativo, argumentativo, de 20 a 30 linhas, com propostas de intervenção, né? Argumentação, exemplificação, citação, como disse a Camila, e aí você não sabe nem por onde começar, nem o que fazer, né? Muito dessa dificuldade também que a gente tem de organizar e preparar um texto, ela vem principalmente da nossa dificuldade de falar sobre os assuntos, né? Mas por quê? Eu, por exemplo, já falei para vocês algumas vezes que eu não vejo TV aberta, né? Eu desisti de ver TV aberta há muitos anos, não vejo Globo, não vejo SBT, não vejo Record nem nada, porque eu acho que limita muito o nosso conhecimento. Eles dão notícias mastigadas, informações mastigadas, e a partir dessas informações e notícias mastigadas, a gente já cria uma maneira linear em cima do que eles querem de ver a situação. A gente não tem muito senso comum, muito bem, Vitória, isso mesmo, é um senso comum. Então, assim, pelo senso comum, pensem comigo. Quando a gente for tendo as próximas aulas de redação, a gente vai trabalhar isso na área de coerência. O senso comum, ele não trabalha, por exemplo, a parte da informatividade. O que é informatividade? É a quantidade de informações e elementos que você vai trabalhar dentro do seu texto para tornar o seu texto um diferencial, né? Na hora que o corretor pegar, quando você manda o seu texto para mim. Vou dar um exemplo de como isso funciona. Vamos lá. Há uns anos atrás, o Enem colocou como tema de redação intolerância religiosa. Vocês lembram disso? Toda vez que se fala de intolerância religiosa, o senso comum sempre toca em 2 pontos, né? Católicos e evangélicos e candomblecistas. Então, assim, o senso comum só fala disso. Só que tem tantos pontos a mais e diferentes para a gente falar sobre a questão da intolerância religiosa, como, por exemplo, a questão do ateísmo, né? Os ateus também sofrem perseguição ou perseguem os religiosos, né? A questão de que, infelizmente, hoje a sua religião ainda pode ser um empecilho para o mercado de trabalho, para os estudos e para várias outras áreas, né? Então, assim, o senso comum sempre vai na mesma linha de raciocínio, né? O senso comum não destoa disso. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A dica que eu sempre dou e sempre vou dar conhecimento não ocupa espaço, certo? Então, quanto mais documentários vocês assistirem, filmes históricos, quanto mais vocês lerem notícias diferenciadas, questionarem, conversarem sobre os assuntos, expor a opinião de vocês, né? Por isso que eu bato sempre na tecla, né? Às vezes vão falar assim, nossa, a Jasmine faz muito debate, mas por quê? Eu bato nessa tecla porque é o seguinte, o debate, de repente você, mas esse tema eu sei, esse tema eu já sei o que eu vou falar. Tá, beleza, mas de repente durante o debate, o seu colega falou alguma coisa que te fez pensar de uma forma diferente, ou te fez ver outro ponto diferente. E a partir disso, você cria linha de raciocínio diferente, né?
e é uma troca de ideias. Então, quanto mais você fala sobre o assunto, quanto mais você discute, e quando eu falo discutir, não é briga, barraco, não, tá? Discutir é conversar sobre o assunto. Quanto mais você faz isso, beleza? Melhor você consegue organizar as suas ideias. Quanto mais informação, melhor, né? E a gente não vai conseguir isso a partir, por exemplo, de, como eu posso explicar para vocês, a gente não vai conseguir isso. Não, mas eu leio várias gerações anteriores. Beleza, você lê as ideias dos outros, tá? Mas e aí na hora de você montar a sua ideia, na hora de você falar sobre o assunto? Então, esse é um outro ponto também que a gente tem que começar a trabalhar. Como eu também costumo dizer bastante, alguns de vocês aqui com certeza já ouviram isso, eu sempre falo, redação é uma matéria que você tem que saber de história, geografia política, geografia, física, filosofia, sociologia, né, economia. Você tem que saber de tudo, porque dependendo do tema que cair, você tem que ter uma abordagem, né, generalizada. Então, é também uma parte muito complicada. Se você não atinge essas áreas de conhecimento, o seu texto ele fica muito limitado, né? Então, o seu texto ele fica muito empobrecido de ideias, né? Então, por exemplo, por que às vezes a gente vê uma redação que o cara nem escreveu todas aquelas palavras compostas, mas ele tirou uma nota alta? Porque redação com nota alta não quer dizer que você escreveu com palavras difíceis. Redação com nota alta quer dizer que você conseguiu organizar suas ideias, cumprir com todas as competências e requisitos que o concurso exigiu, coesão, coerência, organização das ideias, parágrafo, tudo isso, pontuação, e que você conseguiu transmitir as suas ideias argumentativas. Então, isso quer dizer que você está tendo, né, uma nota alta. Não que você é um Machado de Assis da vida. Então, isso também dificulta um pouco o processo. Dica que eu dou para vocês: leiam, discutam com as pessoas, falem sobre os assuntos, né? Participem dos debates. Em algum momento você vai acessar alguma coisa que você viu, né? Em algum momento você vai acessar. E um exemplo que eu dou disso, e que eu percebo que realmente conhecimento não ocupa espaço, né? Vocês sabem que eu tenho probleminha, né? Eu sou uma nerdzinha da vida. E o jogo que eu gosto de jogar no meu celular é um jogo de caça-palavras, né? E esse jogo de caça-palavras tem tudo. Curiosidades, história, matemática, física, tudo que vocês imaginarem tem nele, né? E aí, às vezes, eu me pego respondendo caça-palavras e às vezes eu falo assim, gente, como é que eu sei isso? Como que eu sei essa resposta, né? E aí, às vezes, eu paro e fico pensando, eu falei, caraca, uma vez eu li sobre isso em tal ano. Nossa, eu aprendi isso no fundamental. Mas por quê? É absorção de conhecimento, né? É só a gente trabalhar para acessar o tempo, beleza? Então, vamos lá. Pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: vocês têm o costume de ler jornal? Sim, não. Vamos lá. Camila, fala para mim, o que você costuma ler no jornal? Seja sincera. Karen, o que você lê? Larissa também não, né? Eu tenho, quando eu leio, eu baixei o G1, né? Mais por conta do Enem e Bem, tudo mais. Aí eu sim, geralmente eu vejo as notícias do dia e eu sim. gosto muito de ler sobre economia, mas eu geralmente vejo as notícias do dia. Muito bom, já é um ótimo começo, né? Eu vou te dar uma dica para você e para as outras meninas também. Leiam o Jornal do Brasil também, o Jornal do Brasil é muito bom, tá? E o Eric tá aí, oi, Eric. Leiam o Jornal do Brasil também, tá? É muito bom, tem uma notícia diferenciada, Folha de São Paulo. Você não precisa baixar o aplicativo, mas você pode abrir, igual você falou agora. Abrir e ler as principais do dia, ver alguma coisa que acha interessante. Por exemplo, economia. Nesse momento de pandemia, você já está bem para fazer uma redação sobre, né? Porque tem a ver com isso. Ver o G1. Beleza, então vamos lá. Então, a dica que eu dou para vocês é isso, né?
Você quer fazer economia, Camila? Ai, que bom. A gente sempre gosta de uma área fora, né? Eu, por exemplo, sou apaixonada por história. Na verdade, eu ia fazer história. Quando eu fiz vestibular, eu passei para rural para história também, mas eu escolhi o FRJ Letras. E eu sou louca por história, então, meu amor, eu sigo todas as páginas. Às vezes você me vê online no Instagram, no Facebook, eu não tô falando com ninguém, não tô focando na vida de ninguém. É porque lá aparecem os posts das páginas, eu abro e fico lendo igual a louca. É bem isso mesmo, né? Então, é importante, é interessante a gente começar de algum ponto, né? Por que isso ajuda a gente, né? Vou dar o exemplo da história, que é o meu caso. Ou o Eric, matemática, misericórdia. Essa aí, filho, eu fujo. É isso, Karen, lê porque tem muita informação além do próprio corona, né? Porque fala de economia, fala de geografia, fala de a própria parte de ciências, né? Biologia também tá tendo bastante informação sobre isso, a gente está aprendendo, né? Bastante coisa nova disso, que pode ajudar você em outras áreas também das provas. Isso é muito bom. Por exemplo, por que é importante estudar história, conhecimento histórico? Uma maneira de você aprimorar a sua nota da redação. Logo na introdução, você colocar um conhecimento histórico. Como eu já mostrei para vocês, e hoje nas outras aulas eu devo mostrar isso também, você não precisa ser um exímio historiador para você demonstrar conhecimento, né? O que você precisa? Ter o conhecimento básico. Então, por exemplo, você não precisa saber a data exata, mas se você colocar assim, que, por exemplo, os imigrantes que chegaram ao Brasil no século XIX, pronto, você já fez um contexto histórico, beleza. Já alavancou sua redação, que é o que a gente chama de interdisciplinariedade, né? É você trazer outros campos de conhecimento para demonstrar que você consegue fazer links, né? Então, isso é muito interessante. Vocês com certeza já fizeram ou já conversaram com alguém que às vezes vocês estão falando de um assunto, a pessoa é igual o fulano de tal, a citação, né? Faz uma citação de alguns, sei lá, historiador, filósofo, cientista, ou igual o livro que eu li do fulano de tal que abordava esse assunto. É isso, né? Então, isso é importante também para desenvolver a questão da redação para gente de uma forma que enriqueça o nosso texto, né? Então, por isso que eu fico batendo na tecla, que vocês têm que ler sobre assuntos diferentes, porque é interessante para o cara da banca perceber que você consegue sair do mais do mesmo, entendeu? Que você consegue conectar as ideias. Então, vamos lá. Então, por isso, para começar, agora, gente, eu vou abrir a tela com o material todo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, não fica com vergonha, não. Abre áudio e fala, porque eu não vou conseguir ver o chat. Então, para começar, né, não se preocupem, se não der para terminar agora, eu vou terminar na próxima aula às 3h30, beleza? Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que entender o que é um texto, né? Então, como eu coloquei aqui, o texto vem do latim texto, que significa, né, tecido. É uma unidade básica de organização e transmissão de ideias, conceitos e informações de modo geral. Então, um texto traz isso. Quando você pega um texto, quando você abre o jornal, quando você, né, lê um bilhetinho que veio na entrega, que você pediu no iFood, é uma transmissão de ideias, né? E de algum tipo de informação, tá? Então, em sentido amplo, uma escultura, um quadro, um símbolo, um sinal de trânsito, uma foto, um filme, uma novela de televisão, também são formas textuais, né? Tal como o texto escrito, todos esses objetos geram um todo de sentido. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui? Quando a gente fala texto, você viu o texto da prova, a pessoa vai lá e procura palavras, texto escrito, né? Mas tudo que transmite uma informação é um tipo de texto. Como exemplo que eu posso dar para vocês é o semáforo, né? Quando você para atravessar o sinal, precisa estar escrito do lado do vermelho pare, do lado do amarelo atenção, do lado do verde ande? Não, porque você já aprendeu a ler esses símbolos, né?
Um outro exemplo também que a gente vê isso muito claramente, quem aí fez formação de professoras, né, ou tem alguém da família que fez, sabe disso. As crianças, quando são bem pequenininhas, até os 4 anos, 5, que não sabem ler, elas muitas vezes pegam aquelas revistinhas da Turma da Mônica, né? E elas começam a folhear e ficam rindo sozinhas. Ou então apontam, mostram alguma coisa para você. Porque elas estão lendo as imagens, certo? As feições, o que está acontecendo, né? Então, assim, tudo é texto, de alguma forma, né? Então, vamos lá. Para que possamos entender melhor o que compõe um texto, será necessário definir algumas características do objeto, o texto, né? Então, primeiro ponto. Quando se trata de texto, é necessário entender que uma frase, palavra, fragmento ou parte não possui autonomia, né? Então, quando a gente está fazendo um texto, não adianta você querer pegar frases soltas e montar o texto igual você fazia lá no colégio quando você era pequenininha. Não vai funcionar, tá? Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar quando você une as suas ideias dentro do texto, né? Então, é assim que a gente vai organizar ele melhor, beleza? Até que tudo bem? Sim, não, talvez? Beleza. Então, vamos lá. Então, pois não podem ser interpretados isoladamente, uma vez que cada parte pode ter seu sentido alterado. Então, vamos lá. Quem aqui já pegou uma notícia de jornal, né? Não sei vocês. Quem aqui já pegou, por exemplo, uma notícia de jornal e aí foi ler, né? A notícia. E aí foi ler a notícia porque a chamada era uma coisa. Pegou lá a página principal, a chamada é interessante. Eu vou abrir. Quando abriu, o título da notícia não tinha nada a ver com o corpo do texto. Já passaram por isso? Alguma vez? Isso acontece porque, geralmente, os caras, eles pegam uma frase que eles acham mais impactante no meio do texto e jogam como título. E aí você vai lá todo interessado para ler sobre, para saber o que está se passando, e quando chega para ler o texto, não tem nada a ver. Facebook, Vitória, é rei disso, né? Facebook é rei disso, com certeza. Então, é muito complicado, né? E isso mostra o seguinte: como é que eu vou fazer um texto e eu acho que se eu tirar uma frase e falar para alguém, a pessoa vai entender? Não existe. Um elemento está unido ao outro, tá? Então, isso tem que ficar muito claro na nossa redação. Então, vamos lá. Os textos, número 2, os textos, independentes da tipologia ou da finalidade, são dotados de certo grau de intencionalidade. Por mais neutro que o texto pretenda ser, ele sempre revelará a perspectiva, a visão de mundo do autor. Isso aqui também é muito importante, né? A função do texto dissertativo argumentativo é você falar sobre um assunto, beleza? E encontrar elementos de argumentação, tá? Esse é o ponto principal. É você questionar e tentar persuadir o leitor do seu ponto de vista. Essa é a função da redação dissertativa argumentativa. E aí, o que acontece? Quando vocês mandam um texto para mim, né, dependendo do tema, principalmente quando é tema polêmico, e a gente não pode ferir dos direitos humanos, né? A gente tem que defender os direitos das pessoas como um todo, não pode ter interferência da nossa vida religiosa, da nossa criação, da moral da nossa família, coisas do gênero, né? Aí, por exemplo, às vezes eu dou o tema do aborto, né? Aí o aluno escreve a redação, eu consigo perceber quando o aluno está falando lá que não, o aborto deve ser legalizado em todos os casos, do jeito que o aluno escreve, eu consigo perceber quando ele é a favor e quando ele não é, né? Porque o nosso texto acaba demonstrando isso. O que a gente tem que aprender é a organizar as nossas palavras para a gente conseguir falar de uma maneira neutra sobre o assunto, certo? Porque que acontece? Quando a gente pega a redação para fazer, não interessa o que eu acho, porque eu tive uma criação, eu tenho um pensamento, eu tenho um foco religioso ou não na minha vida, então a forma como eu penso é diferente. Tanto é que, se vocês forem perceber, os temas, né? Os temas de redação, eles acontecem da seguinte forma: problemas,
né, da sociedade como um todo, e a partir desses problemas, né, você tem que se posicionar. Só que isso independe, né, da sua cor, isso independe do seu estado social, isso independe do seu pensamento, isso depende da sua religião, da sua criação, né? Porque a gente tem que pensar na melhoria como um todo para a população como um todo, certo? Então eu não posso querer que se façam regras em cima daquilo que eu acho certo e o resto. Se as pessoas não compartilham as mesmas ideias que eu, né? Então o nosso texto acaba tendo sim uma intencionalidade, mas na hora do concurso, a gente tem que se manter um pouco neutro quanto a isso. A gente tem que defender a sociedade como um todo, não aquilo que só eu acredito. Ficou claro para vocês? Beleza. Vocês sentem dificuldade de fazer essa separação? Sente, Karen, de fazer a separação em alguns elementos? Dependendo do tema, né, Camila? É difícil realmente, Eric, porque a gente realmente tem que acessar vários campos de conhecimento ao mesmo tempo. É realmente muito complicado, né? Principalmente quando a gente tem uma percepção diferente das outras pessoas. Mas, Camila, depende do tema. Mas o que é importante também da gente sempre perceber é o seguinte: eu já falei isso também, acho que poucas pessoas, acho que aqui do grupo, de repente, só o Eric já me ouviu falando isso, né? O Eric já assiste minha aula há mais tempo. Eu costumo também sempre dizer o seguinte: na hora de fazer redação, a gente tem que praticar um elemento que é muito difícil das pessoas praticarem, que é a questão da empatia, né? Eu tenho trabalhado isso pelo menos nos últimos 3, 4 anos da minha vida. Eu, pessoalmente, né? De me colocar no lugar do outro. Então, antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma coisa, eu me coloco no lugar da pessoa, tá? E a redação, o tema de redação é a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos botar aí sobre a questão do aborto mesmo, né? Tá, vamos supor, eu, Rasmin, sou religiosa, sou contra o aborto, minha família também, minha criação, eu acho que isso é pecado, para pão duro. Beleza, isso sou eu. Todas as pessoas têm a mesma religião que eu? Todas as pessoas tiveram a mesma criação que eu? Todas as pessoas têm o mesmo contexto de vida que eu? O mesmo acesso a conhecimento? O mesmo acesso a uma família estruturada, a uma casa, a boas escolas, né? Então, assim, tudo isso, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa. Então, assim, como é que eu vou querer tirar o direito de alguém, partindo do pressuposto de que a sociedade também, o governo não dá o suporte necessário, porque eu acho que é errado. Então, redação tem a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso. Isso mesmo, Karen, é isso. É o necessário. Então, não é só o que eu quero, não é só o que eu penso, né? É também o que é necessário para a sociedade como um todo, né? Vamos lá. Terceiro ponto. O texto sempre trará consigo valores identificados com certa cultura e formação histórica e social. Não vou espirrar. E social na medida que o autor é o ator social que comunga com esses valores. Então, o que isso quer dizer? Em miúdos, né? A partir do seu, né, da sua base cultural, da sua formação histórica, deixa eu sublinhar isso aqui, da sua formação histórica, tá? E social, você vai abordar o assunto de formas diferentes, né? Que é o que o Bourdieu chamava de capital cultural, né? Vou tentar simplificar essa ideia para vocês. Vamos supor que eu pedisse para vocês escreverem uma redação sobre o aumento da violência, né? No Rio de Janeiro, depois das UPPs. Correto?
Tô falando isso porque uma vez eu fiz esse tipo de experiência. Eu estava dando aula de substituição para um amigo meu na Zona Sul, num colégio de rico, e eu dava aula já na Baixada, né? Para o MES, entre outros cursos, enfim. E eu pedi uma redação. O contraste, a partir do ponto do que você tem como experiência de cultura, de formação histórica e social, é muito forte na hora de você escrever uma redação, né? Então, por exemplo, na época, a galera que eu estava dando aula lá na Zona Sul, falando que foi ótima a questão da implantação da UPP, porque eles agora podiam andar com um pouco mais de segurança nas ruas, não tinham tantos problemas assim de violência como tinha antes e coisa e tal. E eu lembro que os meus alunos da Baixada, tipo, na redação falando que foi um problema muito sério, porque começou a ter um aumento massivo, né, de assaltos e outros tipos de violência na Baixada Fluminense, porque muitos criminosos migraram para essa região. Então, olha só, como um assunto toca de um jeito uma galera e toca de um jeito outra galera, né? Um outro exemplo também que eu posso dar para vocês como isso também tem a ver. Quem de vocês já foi assaltado? Alguém já foi assaltado? Ou já sofreu tentativa de assalto? Alguém? Não? Então, quando você é assaltado, você percebe a violência de uma forma diferente de quando você nunca foi, né? Então, ninguém aqui foi. Mas isso, são as experiências da nossa vida, né? Igual, por exemplo, quando a gente discute também, funk é cultura. Funk, de repente, não é cultura para você que vem de um contexto que não está acostumado com funk. Mas para quem vive dentro daquele contexto, é cultura e é algo super usual, né? Então, tem a ver com isso também. Então, o nosso texto ele vai estar cheio dessas questões também, porque a gente acaba fazendo parte de grupos diferentes e vai escrever de formas diferentes sobre assuntos diferentes, né? Para finalizar, o quarto ponto, e aí na aula de 13h30 eu continuo esse material aqui, né? O quarto ponto é o seguinte: também encontraremos no texto marcas específicas de uma determinada época e lugar, né? Assim podemos perceber que o texto não é autônomo, pois sempre mantém um diálogo com outros textos e o contexto. Por isso, mesmo que implicitamente, mostra diferentes perspectivas. Então, um exemplo, meu amor, Eric, eu devo passar de repente na última aula do dia, mas aí o que acontece? Eu vou falar para o Vitor postar como atividade no mural, beleza? E aí vocês vão fazer em casa. Então, vamos lá. O que esse quarto ponto aqui quer dizer? A época e o lugar que a gente está no momento faz com que a gente mude realmente a percepção. E aí, o exemplo que eu coloquei aqui, né, foi a questão da prática do aborto mesmo, né? Vocês acham que o jeito que a gente defende hoje ou não o aborto é igual na década de 50? É igual em 1900? A percepção que a gente tem sobre o assunto? Não é, né? Então, a percepção muda, certo? Porque vai acompanhando a nossa época. Então, isso também são marcas, são elementos que vão aparecer na redação de vocês, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Vocês que, né, que já passaram da adolescência, já estão na fase adulta, já perceberam isso, né? Quando a gente é pequeno, a gente é muito assim, o que o nosso pai diz, o que a nossa mãe diz, o que o nosso avô, nossa avó diz, né? A gente vai muito nesse viés. E quando a gente vai crescendo, o que vai acontecendo? Vão vindo outras épocas, por isso que a gente fala são gerações diferentes. E aí a gente, às vezes, abandona aquele modo de pensar que a nossa família ensinou e começa a se inserir em outro grupo. E aí a gente começa a modificar também o modo de pensar sobre determinado assunto. Por isso, por exemplo, as brigas familiares, que é uma coisa super normal, né? Muitas vezes os nossos pais, nossos avós ficam com as ideias lá de trás e não mudam. E a gente está avançando. Então, tem esses embates, né? Então, isso na redação também vai ficar muito claro, beleza? Então,
Vou, vou terminar aqui, beleza? E aí, na aula de 3h30, eu vejo. Não, não vai ser na aula de 3h30, não. O que eu vou fazer para não ficar confuso? Essa folha, eu vou continuar na nossa próxima aula, de manhã, tá? Na aula de 3h30, eu vou dar um conteúdo diferente, para não ficar confuso. A gente vai fazer dessa forma. Todas as aulas estão gravadas lá mesmo, então não tem para onde correr, beleza? Acredito que hoje, 6 horas, né, quando acabar a última aula minha de redação, eu já deixo uma atividade de redação para ser feita na página do Mesma, que o Vitor vai postar. E aí vocês acompanhem, por favor, para entregar. A gente vai avisar como vai desenvolver esse método, tá? De entrega. A gente está pensando em várias coisas diferentes, né? Então a gente vai ver o que vai funcionar melhor. A gente não sabe se vai fazer aqui pelo Classroom mesmo, ou se vai ser por e-mail, né? Então, a gente vai desenvolver isso e a gente avisa para vocês, beleza? Então, quem for participar 10h30 tem outra aula, eu vou falar sobre tipos de texto, tá? Então, se vocês quiserem participar. E 6 horas tem outra aula comigo também. E aí, na aula de 6 horas, eu já preparei. Depois eu falo para vocês o que é, que eu não lembro agora. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Obrigada. Abraço, meu querido. Beijo.